Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade de nós, aleluia, lermos, meditarmos na palavra do Senhor Jesus, aleluia, e hoje nós vamos estar lendo os capítulos 12 e 13 de 1 Reis e Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 20. Aleluia, vamos iniciar a leitura da palavra. A revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel, aleluia, havia se reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido os conselheiros do seu pai e perguntou: Que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com o jovem que havia crescido junto com ele e agora era os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregar cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-lo com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. E ele disse: O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-lo com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que por meio do profeta Aías de Siló tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homem de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas ele os mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles os convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel, ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Reboão e a todo o povo das tribos de Judá
e de Benjamim o seguinte recado: não ataque os seus próprios irmãos, povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralha a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifício ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realiza no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifício a touros de ouro que havia feito, e pôs ali em Betel os sacerdotes que servia nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali, quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifício em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. O profeta continuou: este altar cairá em pedaço, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prenda-o este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaço e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim, para que ele cure meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e não comia e nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá.
Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: Você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: Eu não posso ir até a sua casa e nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: O Senhor diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada e o leão e o jumento ficaram parados ali perto. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os seus filhos: Põe a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho profeta foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parado perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e levou de volta a Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho profeta disse aos filhos: Quando eu morrer, me sepulte neste túmulo e ponha o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existe na cidade, na região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. Assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdote de homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. Vamos, aleluia, ler Lucas capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 20, do versículo 1 ao versículo 20. Lucas capítulo 22. O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus, em segredo, porque tinha medo do povo. Judas traz Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram:
Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: Escutem, quando entrar na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Siga esse homem até a casa onde ele entrar e diga ao dono dela: O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo o que Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa, a ceia do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graça a Deus e disse: Pegue isto e reparta entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Aleluia! Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus.